Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre música no Brasil, nós recebemos no Ponto a Ponto o maestro João Carlos Martins. Maestro, bem-vindo ao Ponto a Ponto. É um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. É uma honra estar com vocês. Maestro, o maestro está lançando um livro, né, João, de A a Z, para falar da vida dele, capítulo aí por capítulo, letra por letra. Agora, antes da gente falar um pouco da vida do senhor, eu queria saber o seguinte: como é que a gente vai ter no Brasil, algum dia, mais mais maestros, mais músicos de excelência? Se a gente tem tanta dificuldade, maestro, até de ensinar música nas escolas brasileiras. A gente tem uma lei que obriga, né, o ensino da música, já tem 10 anos, mas ela, na prática, ela enfrenta grandes dificuldades. Na prática, ela não funciona. Que sugestões que o senhor tem, o senhor que lida tanto com essa questão, até do ponto de vista público também, por que não funciona essa lei? Por que é tão difícil música no Brasil? Eu digo para você, é e não é. Nos anos 40, Villa-Lobos queria fechar o Brasil em forma de coração através da música. E ele conseguiu criar o canto orfeônico nas escolas, tudo mais. Mas na época de Villa-Lobos, quem sou eu perto dele? Não tinha nem TV, nem internet. Pela exposição na mídia, eu resolvi carregar essa bandeira, porque o Villa-Lobos dizia o seguinte: não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Então eu resolvi carregar essa bandeira para fechar o Brasil em forma de coração através da música. Eu digo para você, por incrível que pareça, no meu projeto para alcançar 1000 orquestras no Brasil, já estamos com 470 orquestras parceiras. O que acontece em políticas públicas sobre a música? A música hoje saiu da educação, porque acabou o canto orfeônico, voltou para a educação no governo Lula, mas voltou como primo pobre no meio de todas as artes. Então, a música, que eu acho o principal segmento das artes para a inclusão social, ela não está ocupando um papel na juventude que deveria ocupar, na infância principalmente. Quando eu penso que quando eu fui dar masterclass na China, em Beijing, no dia que eu estava no conservatório dando uma masterclass, estavam chegando 75 pianos de cauda inteira, e fora os pianos que já tinham. Vou te dar um número que você vai falar. Eu digo, a melhor mentira do mundo é a verdade. Sabe quantas pessoas estudam piano na China? É claro que tem 50 milhões de pessoas estudam piano. Só que algumas só para lazer. E se eu fui presidente do concurso do Bar International Competition em Leipzig, com os maiores especialistas de bar, 60% dos candidatos eram asiáticos, principalmente chineses. O Brasil tem a música ou na cultura ou na educação, mas não está definido. Entendi. A gente tem 128 cursos de formação de professores de música, especializados em formação de professores de música, 8.000 e poucas vagas, 8.300 vagas, e só 2.000 se formam por ano. Na verdade, há alguns anos atrás era muito menos, eram 300, em 2006, se não me engano, foram 300, agora até que está um pouco melhor. Qual a dificuldade de se atrair cérebros para a música, num país que é musical, né, maestro? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que eu vim aqui para dar uma entrevista, não para tomar uma aula, mas acabei de tomar uma aula com você. Eu não sabia disso. Eu digo para você, por exemplo, nós fizemos um curso para maestros. Certo. Tabaquiana, Filarmônica, SESI, SP. Já cada vez que abre o número de 200 vagas, em meia hora, as 200 vagas são preenchidas. Então, o que falta no Brasil
é a democratização da música clássica. Ou seja, os artistas de ponta, não adianta eles ficarem nas Torres de Marfim, trancados numa sala São Paulo, no Teatro Municipal. Por exemplo, domingo, eu faço um concerto ao meio-dia no Teatro Municipal, às 5 horas da tarde no Jardim Ângela. Entendi. Então, os músicos de ponta não têm ido... Eu falo no meu livro, que eu sempre erro, eu falo vamos de encontro. Não vão ao encontro das periferias das periferias. A Baquiana Filarmônica SESI SP já atingiu 16 milhões de pessoas ao vivo. O nosso Jean William, esse cantor fantástico, ele viaja comigo. Cada concerto nosso, às vezes tem 3 mil pessoas dentro da catedral e 5 mil assistindo pelo telão no interior. Entendi. Então, nós temos que ir ao encontro de todos os segmentos da sociedade, e isso está faltando. Maestro, vou lhe pedir licença para projetarmos aí 2 telas nesse momento, para irem com esses dados, né, para irem nos ajudando aí a desenvolver a conversa. O que é que os brasileiros fazem? Isso é uma pesquisa do Datafolha. Pesquisa de 2018. O que é que os brasileiros fazem quando não estão trabalhando ou estudando? E aí vem as diversas atividades de lazer, atividades de mídia, atividades culturais, aí depois física, e atividades culturais, 27%. Música, certamente, tá aí inserido, hein? 7%, com certeza. Depois, relacionando as coisas, vem uma segunda tela, onde se pergunta, de um modo geral, foi o Datafolha também, agora é uma pesquisa mais recente, do mês de agosto, o Datafolha perguntou como é que andava a cultura nos 8 meses do governo Bolsonaro. 31%, o número superior até a avaliação do governo geral, dizem que está ótimo ou boa, né? E 32% dizem que está regular, é um número também razoável, e 1/3 respondem que não está indo bem essa área cultural. Eu queria, maestro, fazer 2 questões associadas a essas telas e um pouco pegando aí a continuidade do tema abordado pela Mônica. No Brasil, não é? O número de artistas, de músicos, é alguma coisa difícil de se precisar. Não há uma PNAD recente, não que eu tenha conhecimento, PNAD recente, que tenha levantado esse número de artistas. Mas a gente tem uma indicação, por exemplo, em 2017, o ECAD, né, que faz a distribuição de direitos autorais, distribuiu os seus resultados para cerca de 265, em torno disso, 265 mil, entre 260 e 265 mil autores, músicos, né? Eu queria saber o seguinte: qual é a quantidade estimada? O maestro tem um número, né, razoável, quer dizer, um número mais ou menos preciso, ou pelo menos ordem de grandeza, do ponto de vista de músicos dedicados à música clássica no Brasil? Há esse levantamento recente, maestro? Eu vou te falar uma coisa. Depois eu faço uma segunda questão relacionada a isso. Nós tivemos um problema muito grande, porque a ordem dos músicos no Brasil deveria ser algo de maior importância. Que é um órgão federal, né? Que é um órgão federal. Mas a ordem dos músicos do Brasil, por causa da palavra corrupção, durante 40 anos, acabou indo ladeira abaixo. Estão tentando agora reativar a ordem dos músicos do Brasil. O Brasil tem um total de 8 milhões de músicos. 8 milhões de músicos. Na época que a ordem dos músicos tinha a oportunidade de crescer, era uma grande maioria, devia ter milhares de músicos que estavam que tinham orgulho de ter a carteira da Ordem dos Músicos, como um advogado tem da OAB ou um jornalista. Mas isso acabou. Desses 8 milhões de músicos, deixa eu fazer um parêntese. Nos meus cursos de musicalização, eu divido as crianças em 4 faixas. Uma faixa são aqueles que vão fazer parte de um público no futuro. Não adianta ter orquestra e não ter público.
Outra faixa é aqueles que vão ter a música como hobby. A terceira faixa, aqueles que poderão ser profissionais. E, finalmente, diamantes a serem lapidados. Esses são muito poucos. É o caso que eu citei agora do Jean William, é o caso do Davi Campolongo, o menino que fez o meu papel no filme, vai tocar comigo agora no Teatro Municipal. Então, se você fizer uma proporção de músicos clássicos e músicos populares, você vai ter uma diferença enorme, que, por incrível que pareça, matemática é matemática. Eu fui ver, o Alexandre Nero chegou para mim e falou, João, como você é brega. Eu falei, como brega? Você fez meu filme, gravei a obra inteira de Bach, você me fala isso? Ele falou, vejo suas mensagens no Instagram. Você falando, o céu é lindo, no Insta. Eu falei, o que é Insta? No Instagram. Ele falou, eu falei, o que é isso? Ele falou, vejo suas mensagens, o céu é lindo. Eu falei, nunca fiz uma mensagem para você, para ser mais claro. Olha, eu falei para o Nero, olha o meu celular. Aí eu resolvi ter o meu... Aí eu fui checar. O que era esse Insta aí, essas mensagens? Era fake. Era um fake, outro. O nome, e falava, o céu tá lindo, tudo mais. Então, eu fui checar no Instagram os artistas clássicos. Então, tem cerca de 10, de 20 mil seguidores. Eu falei, eu vou fazer exatamente o que vocês fazem no seu programa. O programa Ponto a Ponto é uma espécie de biruta de aeroporto. Cada dia é um tema tão diferente e vocês estão totalmente por dentro do tema. Então, eu resolvi ter o meu Instagram. E já está com 110 mil seguidores, mas fiéis. Mas é como biruta de aeroporto. No mesmo dia que... cada 3 dias, é maestro João Carlos Martins. De repente, estou eu tocando em Moscou, em Paris, em Londres, vídeos que eu tenho. Cara, por exemplo, entrou agora a homenagem que eu fiz a Brumadinho, chorei como um condenado. Sábado eu regi a banda do Corpo de Bombeiros de Brumadinho. E foi um evento assim, mas de arrepiar as histórias que eu ouvi. Então, eu falei, você pega um artista popular de porte, tem 5 milhões de seguidores. Sim. Um artista clássico tem 20, 30 mil, por acaso eu estou com 110 mil, que perto desses grandes artistas populares é pouco. Mas dentro do universo da música clássica é muito. Sim. O maior músico da atualidade, que é o Dudamel, o regente que saiu da Venezuela, hoje está no Los Angeles Philharmonic, tem 356 mil seguidores. Então, a proporção, respondendo a sua pergunta, eu diria que para cada 80 artistas populares, aqueles que tocam em bares, aqueles que são famosos, aqueles que tocam inclusive na rua, vamos encontrar 2, 3 artistas clássicos. Qual que é o problema do Brasil? Todas as cidades pequenas que são alheias, são distantes dos grandes centros culturais, eles mantiveram as suas bandas. Tem o coreto com a banda. Eu vou em cidade de 3 mil habitantes dar concerto às vezes. Tem ainda mesmo? Tem o coreto. Eu até brinquei com o prefeito, eu fui dar uma cidade, Belmiro Braga. É uma cidade com cerca de 3 mil habitantes. 2 mil estavam na praça para assistir o concerto. Aí eu brinquei com o prefeito, eu falei, olha, você tem que arrumar a segurança, porque se está todo mundo na praça, as casas estão vazias. Então, o que acontece? Na música, mantiveram-se as bandas, mas ficou com uma lacuna de músicos de cordas friccionadas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. O nosso programa Orquestrando São Paulo e Orquestrando Brasil é exatamente porque hoje as igrejas evangélicas estão tendo músicos de cordas. A nossa meta é juntar bandas com músicos de cordas para que a cidade tenha orgulho de ter a sua orquestra. Mas esse projeto do senhor, para o senhor aprofundar um pouquinho mais, tem apoio público?
Bem, Como é que é? Eu E já, queria e, saber já, e já encaixando aí na questão da Mônica, que tinha a ver com a outra questão, o que é que os governos, mostrei ali um gráfico com dados do governo federal, mas o que é que os governos em geral, governos estaduais, prefeituras, etc., o que é que podem fazer para desenvolver para estimular o aluno, o jovem que quer se desenvolver na música clássica? Eu estou cumprindo a minha missão. Eu acho que é uma missão como o Arthur Moreira Lima cumpriu, indo com o caminhão dele pelo Brasil inteiro, entende? Então, o que acontece? Por exemplo, das 470 orquestras parceiras que nós já temos, somente 125 têm uma pequena ajuda do governo municipal. Então, por exemplo, você pega uma orquestra como de Ribeirão Preto, que chegou a ser uma das orquestras mais importantes do Brasil. Vai fazer 100 anos agora em 2021. A orquestra, desde maio do ano passado, não paga os salários. A orquestra está morrendo com um dos principais teatros do Brasil. Por outro lado, eu regi outro dia a orquestra de Croatá, uma cidade de 17 mil habitantes que fica na fronteira do Piauí. Então, tem uma discrepância nacional muito grande. Quem banca essa orquestra? É? Quem banca a orquestra de Croatá, a prefeitura? A orquestra é iniciativa privada, principalmente. E a de Ribeirão? A de Ribeirão era da prefeitura. E aí acabou... E da iniciativa privada também. Foi morrendo. A Orquestra Sinfônica Brasileira passou por grandes... E você conhece bem Ribeirão Preto? Eu fui a Ribeirão no ano retrasado fazer um concerto para arrecadar fundos para pagar os músicos da orquestra. Então, eu fui fazer o concerto lá com a Orquestra de Ribeirão Preto. Quando eu vejo... Agora, vejo nesse nosso programa, cidades já de Sertãozinho, por exemplo, está trabalhando o máximo para Santa Cruz do Rio Pardo. Uhum. Tem cidades, tem pontos, tem setores pontuais, por exemplo, no estado de São Paulo. Eu, às vezes, corro 2.000 quilômetros e o problema é a formação, é você incentivar. Quando você encontra, por exemplo, um diamante, por exemplo, no caso do Jean, eu fui apresentado ao Jean e ele começou a cantar. Você sabe quem me apresentou, Jean, desculpa, mas chama-se Mônica Bergamo. Então, o que aconteceu? Eu ouvi esse menino cantar numa sexta-feira e no sábado eu falei, você vai estrear comigo amanhã. Agora, nesse momento, era um diamante a ser lapidado. Moral da história, ele foi estudar, ele já tinha estudado na USP, ele foi estudar em Milão, ele já cantou óperas em Milão, ele sofre, temos que ter a coragem de falar, ele sofre preconceito, talvez pela altura, e ele é pouco convidado para cantar óperas, quando ele está cantando muito melhor do que muito cantor de ópera. O senhor falou do caso dele, antes da gente passar para as telas. O caso dele, ele foi muito talentoso, muito esforçado, mas ele foi um pouco bafejado pela sorte. Ele teve uma pessoa, né, que é a dona Júlia, que pagou os estudos dele, permitiu que ele tivesse a oportunidade de falar várias línguas, de entrar na USP, de estudar. Depois encontrou o senhor que deu o segundo salto, né, na vida dele musical. Mas e um menino como ele, que está ali no interior, cantando na igreja como ele estava, e que não tem a mesma sorte, o que ele faz? Que caminhos que ele consegue encontrar? Ou seja, não existe uma política sólida para uma rede que pesque esses talentos, né? O que acontece? Você vai na Alemanha, vamos supor que tem, de cada 100 pessoas que têm talento, 70 vão ter oportunidades, porque existe uma política pública. No Brasil, de cada 100 pessoas que têm talento, 3 ou 4 vão ter oportunidade, porque não existe uma política pública. Então, o que acontece? Mas o que você citou do Jean, existe também muito fator sorte. Eu, por exemplo, com 18 anos, eu fiz a minha estreia nos Estados Unidos e, por acaso, a Eleanor Roosevelt assistiu.
Aí ela fez a minha estreia no Carnegie Hall logo em seguida e começou uma carreira. Se talvez a Mônica não tivesse apresentado, foi por acaso, ela nem queria que eu ouvisse, ela pediu para que um músico da minha orquestra ouvisse o Gel. Eu falei, não, quem vai ouvir sou eu. Se não tivesse tido essa chance, ele não teria... Quando ele cantou, eu fiquei com lágrima nos olhos num minuto que o Jean entrou em pleno Lincoln Center, com 3.000 pessoas assistindo, para cantar Vila Lobos. E foi uma das cenas mais emocionantes que eu tive na vida. Porque quando ele acabou de cantar, o Lincoln Center inteiro se levantou para aplaudir. Mas pedir desculpa, licença aí para apresentar aí mais 2 telas para a nossa conversa. Primeiro, ainda com dados do Datafolha, se perguntou para uma amostra, em meados do ano passado, a atividade cultural mais acessada fora de casa. E aparece aí livros, cinema, jogos eletrônicos, shows de música, e aparece concertos, com 11% em 14ª posição. É um dado surpreendente. Eu queria ouvir um comentário seu. Se esse 14ª posição para... atividades culturais mais acessadas fora dos domicílios das pessoas. Então, 11% dizem que vão a concertos. Então, registre aí essa coisa que me pareceu um dado bastante expressivo. Não sei como é que o maestro pode explicar. E na segunda tela, também, que vem nessa mesma direção, quais os estilos de música mais ouvidos nas capitais do país. Aí aparece, em primeiro lugar, sertanejo, todos sabemos, depois MPB, gospel, rock, pagode, pop, mas aparece em 11ª posição, música clássica com 10%. Certo. Qual é a explicação para isso? Esse dado corresponde à realidade, à sua experiência? Certamente. Isso aí foi inflado pelos respondentes, porque é uma coisa cult, o respondente, o entrevistado, fica bem respondendo música clássica. Qual é a sua avaliação disso? A minha avaliação é a seguinte, por exemplo, por falta de contato entre músicos e a periferia, por exemplo, muitas pessoas que vão nos meus concertos hoje, elas têm vergonha qual a roupa que elas vão usar. Aí eu falo, não, qualquer roupa, ninguém mais usa gravata em concerto. Então, o que acontece com o fato de concertos estar, por exemplo, a música sertaneja? Qual é a sua missão? É democratizar. Por exemplo, domingo passado, eu peguei e regei a Quinta de Beethoven e na segunda parte, com participação especial, entrou Chitãozinho e Chororó, cantando Bach, Schubert e Vila Lobos e mais 7 sucessos sertanejos. O que acontece nessa hora? O público de nariz empinado, eles vão entender que a música sertaneja tem importância nas raízes do Brasil. E aquele público da música sertaneja vão entender que tudo vem da música clássica. Não é, eu faço poucos concertos assim, 90% são somente clássicos. Mas vou fazer agora de Beethoven a Betânia. Beethoven a Betânia é um concerto como o Cinema in Concert, que foi feito para mostrar que trilhas, se a New York Philharmonic faz trilhas de cinema, aqui no Brasil, se você faz trilhas de cinema, o pessoal acha que você é brega. O pessoal não, o pessoal do circuito da música clássica. Da música clássica, aquele Maestro, que é. uma outra questão, agora com outra fonte, não tem aí tabela, nós não temos a tela, mas é o seguinte, eu estava vendo um dado da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que o maestro conhece, é presidida no momento pelo Plácido Domingo. Eles fizeram um levantamento sobre 2018. Mundo todo, indústria fonográfica. Esses dados não têm a ver com a apresentação dos artistas, etc. E viram que o Brasil, em 2018, teve um desempenho que foi surpreendente, inclusive em termos internacionais. Aumentou em 15,5%. Foi um fator de destaque. Obviamente, boa parte disso tem a ver via streaming, tá certo? E via download. Como de resto é no mundo todo, com raras exceções. O Japão é uma exceção curiosa a isso, né? Qual é a explicação para, num ano de crise,
né? Dentro ainda, o Brasil saindo a passos muito lentos da recessão, como é que explode o consumo de música? Em primeiro lugar... E também a pergunta é o seguinte, isso ocorreu também para a música clássica? O maestro, também. maestro sentiu isso, claro, na sua demanda, na demanda do seu trabalho? Há 10 anos que a gente faz concertos com casas lotadas. Mas eu digo uma coisa, música é um dos maiores, sob o ponto de vista economia, é um dos maiores segmentos no mundo inteiro. Porque música está desde um elevador, no carro, em qualquer lugar, num hall de um hotel, em qualquer lugar a música está presente. Então, música é um dos maiores segmentos econômicos do mundo inteiro. E cresce mesmo no período de recessão? E a música... É um antídoto, assim? A música vai na contramão. A terapia. Vai na contramão. Mas a gente está quase se encaminhando para o fim, mas eu quero falar um pouquinho do livro. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou escolher uma letra e o senhor vai escolher a outra. Eu escolhi a letra aqui, paixão. O que significa paixão aqui no livro do senhor? Eu falo muito mais sobre a minha paixão pela música. Que quando uma pessoa nasce é como uma flecha. Aquela flecha vai atingir um determinado setor. E todo final de cada capítulo, eu cito uma historinha engraçadinha que aconteceu na minha vida. Nem sei qual é a historinha que eu botei na paixão. Então escolhe outra. Mas é uma... Não, mas tem uma historinha engraçada. Sempre tem uma historinha engraçadinha. Por exemplo, em música, a história que eu conto é quando eu era pianista, fui numa cidade do interior, e um compositor chegou para mim e falou, eu queria lhe dar essa partitura. Compus em sua homenagem. Aí eu abri a partitura, vi em homenagem ao pianista João Carlos Martins e ao seu futuro, ao genial pianista João Carlos Martins e ao seu futuro. Aí eu olhei a partitura, era uma cópia muito mal feita da Marcha Fúnebre de Chopin. Aí eu falei, aí ele falou, aí eu queria fazer uma reza com você. Eu falei, não, eu sou ateu. Eu saí da reza imediato. É claro que eu não era ateu, mas eu falei, sou ateu. Aí ele me deu um remedinho, eu falei, não, eu não tomo remédio. E aí, quando ele saiu, eu deixei tudo de lado e abri a janela. Quando eu abri a janela, estava em frente, Funerária Menezes. Aí eu falei, a música traz a paz, mas no meu caso, naquela hora, estava trazendo a paz eterna. Então, em cada um tem uma historinha. Mônica. Ok, eu acho que eu vou encerrar, porque essa é a melhor história que o senhor podia contar. Mas tem uma nós. outra coisa que eu queria perguntar para o maestro, até porque nós já ouvimos isso alguns anos atrás, mas toda vez que eu ouço alguém falar sobre marketing pessoal, eu lembro de uma história que o maestro nos contou algum tempo atrás sobre um encontro seu no Carnegie Hall, jovem, exatamente aquele concerto que o maestro mencionou há pouco, e o encontro com o Salvador Dalí. O que é que ele lhe disse, maestro? Estava ele com a Mia Farrow, o André Previn. Essa história, inclusive, saiu na New York Magazine, no livro do Russian Tiron, esse jantar. Aí o Salvador Dalí chegou para mim e falou, diga para todo... O meu espanhol é portunhol. Diga para todo el mundo que usted es el mayor intérprete de Johann Sebastian Bach. Pode ser 20, 30 anos, um dia vão crer. Eu digo, há 30 anos que sou o maior pintor do mundo e já há quem lo crê. Maestro, olha, a gente queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa e no próximo livro o senhor volta para falar da obra. Obrigada, maestro. Muito obrigado pela presença. E entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. Se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas mostradas aqui no Ponto a Ponto, eles estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.